Eu sou o Dutra, bem-vindo a esse canal de desenvolvimento pessoal. E a conversa que nós vamos ter aqui hoje é sobre a coragem de defender aquilo que você acredita. Eu tô aqui em Paris, na França. Ao fundo aqui você pode ver o Rio Sena. E essa ilha à minha direita é conhecida como Ile de la Cité. É o lugar onde a França começou. E essa ponte, Pont Neuf, apesar do nome significar Ponte Nova, é a ponte mais antiga de Paris, é onde a França e a cidade começaram. E naquela ilha foi queimado vivo Jacques de Molay, o último grão-mestre da Ordem Templária. Nós pensamos o tempo todo que nós somos mais evoluídos do que aqueles que vieram antes de nós. Mas qual é o nosso preço? Qual é o preço da nossa vontade de firmarmos naquilo que a gente acredita, de ser fiel àquilo que nós prometemos? Jacques de Molay, o último grão-mestre da Ordem Templária, foi queimado naquela praça porque teve um rompimento com o rei Filipe o Belo. Que na verdade essa história envolve muitas controvérsias, mas o fato é que na sexta-feira 13 do século 14 mais ou menos, ele foi queimado naquele lugar porque o reino da França se cansou dos templários. Jacques de Molay foi preso por 7 anos e torturado para confessar os seus pecados. Mas exatamente naquela ilha, no último instante da sua vida, antes de ser queimado, ele renunciou a todas as suas confissões que foram feitas forçosamente, e naquele mesmo ano ele declarou os votos dele, da fé dele, e conclamou tanto Filipe o Belo, o rei, quanto o Papa da época a se encontrarem com ele diante do tribunal de Deus. E naquele mesmo ano, tanto o rei quanto o Papa acabaram mesmo morrendo. Esse é conhecido como a maldição de Jacques de Molay. A grande questão é, por que os homens antigos, esses que foram heróis, eles conseguiam ser tão fiéis às suas palavras? E hoje nós, por conta de um like, por medo de desagradar a família, nós abrimos mão daquilo que nós somos. Nós abrimos mão daquilo que nós realmente acreditamos. E simplesmente para pertencer ao grupo, que é uma necessidade nossa, antiga, é uma necessidade instintiva de pertencer, nós abrimos mão de tudo aquilo que a gente acredita só para fazer parte de um grupo. E até onde isso vale a pena na nossa vida? Até onde abrir mão daquilo que eu acredito vale a pena para eu trocar o meu pertencimento pelas minhas próprias verdades, para fazer aquilo que eu acredito, os meus próprios valores. Essa necessidade que nós temos de fazer tudo que os outros querem, simplesmente para pertencer, para não desagradar, é a visão da nossa criança interior. É a visão que a criança dentro de nós desenvolveu ao longo dos anos para ser a criança boazinha, para não desagradar. Só que a postura de adulto é exatamente o contrário. É romper com o status quo, é romper com a Matrix, para que de forma individual a gente possa, como adulto, fazer as nossas próprias escolhas diante da vida. Esse processo de se tornar adulto a gente chama de individuação. Ou seja, da mesma forma que eu pertenço ao grupo, eu tenho um caráter individual, eu tenho uma parte de mim que é única. Só que esse processo de se tornar único, de me individualizar, ela tem um preço.
É o preço de desagradar aos outros. É o preço de desagradar até mesmo a minha família. É o preço de desagradar tudo que foi falado antes de mim. Se a gente fosse resumir, ser adulto tem que significar assumir o peso e a culpa de fazer diferente daquilo que os outros esperam de mim, diferente das expectativas. Se ainda você sente essa pressão externa e esse medo de seguir pelas tuas próprias ideias, de fazer diferente, lembre-se do exemplo de Jacques de Molay, o último grão-mestre da Ordem Templária, que sacrificou a própria vida para fazer valer as suas crenças. E quando o homem, uma mulher, é fiel a si mesmo até o fim, isso nós podemos chamar de um indivíduo maduro, de um indivíduo adulto, que não abre mão daquilo que ele realmente acredita só pelo fato de pertencer, porque isso é uma necessidade de uma criança. Se você quer acompanhar essa série de desenvolvimento pessoal, deixa sua curtida aqui, não esquece de deixar o seu comentário, comente qual que é a área da sua vida ou o que te prende a essas suas raízes anteriores que ainda não te deixou se tornar o adulto protagonista da sua própria vida.